Olá, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas e todes que estão aqui nos acompanhando. Eu tenho muita alegria de recebê-los e receber aqui a nossa grande convidada, a Mônica Horta, no segundo episódio do Conexão Árvores, que é uma parceria do Instituto Árvores Vivas com o Beabá da Sustentabilidade, um podcast aqui apresentado, né, por Juliana, por mim, e quem ainda não me conhece um pouquinho, também representando o Instituto Árvores Vivas, e a Mônica aqui, que é a nossa convidada hoje, vai contar muitos detalhes de como a vida dela se conecta com a natureza, tem uma trajetória maravilhosa aí inspirada na arte, como a natureza traz esse olhar para a conexão essencial da nossa vida com as árvores, com os elementos naturais, inspirando estética, arte, uma contemplação para a vida, enfim, para a nossa expressão de vida. Mas ela que vai contar mais disso para a gente. Então, eu quero aqui dar muito boas-vindas, Mônica, a você que está aqui já na nossa telinha desde o começo, vindo diretamente de Belém. É isso mesmo, Mônica? Você está em Belém? Conta para a gente. Oi, Ju, eu estou muito feliz e grata pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com você. Sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e respeito o seu trabalho. Você é muito inspiradora para mim. Eu estou, sim, estou em Belém. Na verdade, estou numa ilha de Belém, numa das 42 ilhas, que chama Cotijuba. Fica a 45 minutos de barco da cidade de Belém. A Mônica, a gente se conhece já há mais de quantos anos? Mais de 10 anos, com certeza, né, Mônica? Uns 13, 14 anos, E eu estou muito feliz assim que você aceitou esse convite, que você tá, né, pôde aqui fazer parte desse momento que para mim é tão importante, né, estrear nessa mídia, né, de podcast. Eu acho que eu tenho, na verdade, não é a primeira vez que eu conduzo um podcast na minha vida. Eu fiz para alguns movimentos, umas coisas assim, né, vinculadas à relação da sociedade com a natureza, para divulgar o manifesto que a Rede Saúde e Natureza durante a pandemia também mobilizou, um pouco depois da pandemia, né, a gente mobilizou esse movimento e tem, né, continuamente trabalhado com essa questão. E aí agora, né, com o convite do Renato e do Gustavo, aqui do Beabá da Sustentabilidade, a gente começa a Conexão Árvores e é uma grande honra, né, que você aceitou esse convite para ser a nossa segunda entrevistada. E eu queria muito colocar aqui um pouquinho para o público, né, que está nos ouvindo, que vai começar a construir aí uma relação com esse podcast, contar um pouquinho brevemente da tua história, né? A Mônica, ela é uma artista biomimeticista, jornalista pioneira em sustentabilidade na moda, curadora de brasilidades e fazedora de cultura. Uma mente inquieta e apaixonada pela natureza, que nos inspira a repensar o mundo e a celebrar a vida em sua plenitude. A Mônica, ela tem experiências, assim, enormes na área da moda e da não moda, né, Mônica? Eu quero que depois você conte um pouquinho disso para a gente. Ela tem aí, acompanhou os grandes movimentos, né, de moda do nosso país, publicou algumas colunas, né, teve uma coluna na Mídia Ninja por 2 anos, também fez uma série de coleções, né, inspiradas e conectadas com elementos naturais, como os coletes de vestimentas, né, wearable art, né, Mônica? Depois até você explica melhor tudo isso, que você que é especialista aí para a gente entender. E ela, recentemente, né, com essa mudança que ela fez aí, opção de vida, que pelo que eu entendi, ela vai se desdobrar nos amores aí por Belém, como ela disse, ela está decidindo viver lá, né, e agora pegando, inclusive, esse momento tão importante da COP, né, que vai acontecer esse ano aí em Belém, tá com vários projetos, muitas iniciativas bastante interessantes também para compartilhar com a gente sobre esse caminho, né, mais atual, assim, do que Belém está trazendo de inspiração para a vida dela. Historicamente, ela também teve bastante atuação aqui na cidade de São Paulo, em várias cidades também em Paraty, criou o Eco Chic Day, né, lá em 2011, que eu acho que foi quando a gente se conheceu, né, Mônica? E, enfim, curadora de várias mostras, né, que fazem a gente aí questionar esses valores, né, da nossa relação com a moda e com a natureza.
E aí, Mônica, então quero muito abrir, né, a nossa conversa dizendo como que a moda, né, chegou na sua vida, sendo que, né, você tem aí uma multiplicidade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade na sua formação, né? Me conta um pouquinho, conta pra gente como é que tudo isso surgiu. Eu acho que a minha paixão pela moda, assim, o primeiro insight que eu tive foi quando minha mãe me vestiu para um carnaval e tipo, uma roupa de boiadeira, assim, toda dourada. Eu achei aquilo tão fascinante, ela poder me vestir e eu amar aquilo. Na verdade, eu tenho 55 anos, e quando a gente era menor, antigamente, século passado, se fazia as roupas, era muito comum, né? Mandar fazer roupas, não tinha esse comércio todo, não tinha essa facilidade toda. Eu sempre vi, sempre me fascinou. A moda era uma linguagem que me fascinava, como fascina muita gente, porque é uma comunicação, né? E eu nasci para comunicação, eu acho, assim. Sempre me interessei muito por isso. E desde pequeno eu também trabalho com artesanato, arte, tudo isso sempre me interessou, essa linha cultural, essa percepção cultural da vida eu sempre tive. Eu comecei a tocar violão quando eu tinha, sei lá, 6 anos, aprendi a fazer tricô quando eu tinha 7, então desde muito pequenininha, tudo isso me interessa muito. E tinha essa coisa da minha mãe fazer e tal. E aí eu segui com essa vontade, fui fazendo minhas roupas, ajudando ela a criar, pensar as roupas e tal. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com artesanato, porque eu tive uns amigos hips, e um deles me ensinou a fazer aquele bone, é tipo um bone, um chapéu larguinho, assim, que sobra, tem uma sobrinha na frente, assim, eu chamo de bone, e de couro, ele fazia à mão aquilo, me encantava. Então, eu comecei a fazer aquele bone que ele me ensinou, e aí esses retalhos de couro eu guardava porque achava tudo muito lindo, assim, eu não tinha manha de jogar fora. A partir dessa experiência que eu tive com outras coisas, enfim, quando eu tinha 19 anos, eu peguei esses retalhos de couro e decidi fazer um manifesto contra o uso de pele de animais na moda, porque moda, como eu te disse, é uma linguagem que sempre me interessou. Antes, até esse momento, eu usava na minha vida, né? Fazia minhas coisas, minhas roupas e tal, como eu faço até hoje, sempre. E aí criei essa exposição, porque arte, moda e comunicação sempre envolveram todo o meu ser, desde pequenininha. Então, eu fiz esse manifesto usando como ferramenta uma linguagem de moda. Então, eu criei uns coletes e fiz aplicações de couro e tal, e intitulei esses coletes, fiz a minha primeira exposição individual, que foi em Mato Grosso do Sul, no Pantanal, porque eu fui criada lá. E aí, nessa época, foi interessante porque ninguém sabia o que eu fazia, nem eu sabia o que eu tinha feito. Tinha uma amiga jornalista que eu falei para ela, não sei como que eu vou te falar o que eu estou fazendo, porque eu realmente não conheço. Ela falou, não, Mônica, pode deixar que eu vou pesquisar. E ela pesquisou e descobriu que em São Paulo o Pietro Maria Bardi tinha feito alguma coisa e tinha titulado essa linguagem artística como era Herbal Art, na verdade, roupa arte no Brasil, ele tinha titulado. Então, descobri que o que eu fazia era arte vestível, porque eu não tinha visto nada igual, a gente não tinha internet, não tinha acesso a essa informação. E aí descobri, então, e segui com essa linha de trabalho nos têxteis que sempre me fascinaram. E aí passei a vida toda fazendo isso. O engraçado é que a primeira exposição eu já tinha isso, de fazer esse manifesto, de trazer à tona questões importantes, que era essa coisa da natureza, dos absurdos que aconteceram desde sempre, e eu trouxe para a gente essa temática para a gente discutir já no meu primeiro trabalho, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso, né? E aí segui com essa história a vida inteira. Eu tinha 19 anos, com 20 eu me casei, e depois engravidei, tive minha filha, e daí parei um pouco, depois me especializei em estilismo, eu fiz isso não para fazer roupa, que eu nunca me interessei por isso, eu gosto de outras linguagens, assim, exatamente esse formato de comércio não me agrada até hoje. Então, eu fiz estilismo para entender o contexto da moda, o que era isso, como se dava, como acontecia, enfim, estudei e segui com a minha arte. Depois desse curso, comecei a fazer figurinos, fiz bastante figurinos, fiz várias, por exemplo, peças com texto do Manuel de Barros, que me encantou mais ainda, então fui descobrindo
mesmo reafirmando a minha linguagem, esse encantamento por ele, e aí em 94, que eu tinha 24, eu comecei a trabalhar como jornalista. E aí foi bacana porque justamente nessa época, em 94, foi criado o Fidoevas Fashion, que é o primeiro evento de moda, né, do Brasil. Esse movimento estava iniciando, e eu consegui já ir na segunda edição do Fidoevas, e foi muito interessante porque não tinha nem nomenclatura, assim, por exemplo, produtor de moda, que é uma coisa tão comum, todo mundo fala hoje, não tinha esse termo, não existia produtor de moda, não existiam vários segmentos, assim, não estavam definidos, todo mundo trabalhava, mas não estava muito definido, e aí foi, o início de tudo, foi bacana, porque eu tenho, inclusive, fotos inéditas dessa época, e dos bastidores dessa época, de todo mundo, novinho, lá trabalhando sempre, né, engraçado. Não, e isso que você falou, né, o lugar onde você viveu, né, como criança, essa referência, né, não sei se próximo a paisagens pantaneiras, mas, né, também, ou nas cidades, mas, enfim, observando, com certeza, né, uma paisagem bastante diferente da que tem hoje, né, ali no Mato Grosso. É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? A tua cidade? Mato Grosso do Sul. Eu morava o Pantanal começa a, tipo, 100 e poucos quilômetros, mas tinha todo esse contexto na arte, na música, principalmente, com os espíndolas, sempre fez muito parte da minha vida. Eles sempre foram muito importantes para mim, né? E me inspiraram com certeza. E aí, então, é interessante isso, eu estou falando dessa coisa de 94, porque foi aí que começou mesmo, aí que eu me assumi como jornalista, editora, e aí eu segui com isso, falando, mas eu sempre trabalhei depois eu defini que era a moda, porque eu sempre fui na contramão dos discursos, entendeu? Essa coisa da moda colocada como business apenas, então isso sempre me incomodou, eu nunca vi a moda assim. Eu sempre vi moda como comportamento, e é o que ela é, está completamente distorcida, mas enfim, é isso. Mas e maravilhoso aí, isso, né, de você ir para estudar, né, participar do contexto, mesmo que você tenha, né, enxergue ele como com suas problemáticas, né, com toda a questão que você talvez até já tinha um certo entendimento de que havia um desequilíbrio, né, nesse processo, e você foi para lá com muita coragem, né, Mônica? Que bonito, né, assim, ouvir e conhecer, né, esse processo seu, assim, que você entrou dentro do núcleo, né, para poder, né, criticá-lo com mais propriedade, para trazer mais reflexão para a sociedade de uma maneira que tocasse as pessoas, né, de verdade também, né, aprimorando aí a tua manifestação, como você disse, que já era essencial, assim, era da tua essência, mas você foi, né, conduzindo isso junto com o mercado, né, fazendo a contraposição ao mesmo tempo que o mercado estava se desenvolvendo no Brasil, né, da moda. Esse movimento todo estava sendo organizado, né? Estava nascendo. Foi muito interessante poder acompanhar isso. Isso me fascinava. Mas ainda os meus textos eram bem controversos. Aí passei a vida assim, fazendo arte, fazendo jornalismo e pesquisando, como eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos, eu sempre pesquisei técnicas têxteis e passei a vida toda praticamente fazendo essas três coisas juntas, tudo junto e misturado. E esse fazer, né, fazer com a mão, esse artesanato, né, que você menciona desde da referência da tua mãe, né, das pessoas com as quais você conviveu, isso te trouxe, né, mais próximo à arte, né? Então eu queria que você aprofundasse um pouquinho aqui para a gente esse pilar, né, da sua história, de como a arte, você faz uma exposição e isso vai permeando, né, a arte como um caminho para tocar as pessoas emocionalmente, para o questionamento. Então, como é que você constrói, né, essa sua relação com a arte nesses tópicos, né, que você foi, enfim, você falou aí da sua primeira exposição, mas teve várias outras, né, onde você trouxe aí elementos e continua, né, como você mesmo disse, até recentemente vi aí oficinas que você ministrou, né, aí em Belém, no SESC. Eu acho que é uma contínua, né, uma ação contínua que você faz e oferece para a sociedade para que esse entendimento, esse despertar também aconteça, né? Eu acho que é muito bonito toda a construção que você faz de
colocar a moda, que é tão, né, faz parte, é de alguma forma uma bandeira, né, de como a pessoa se apresenta, né, ela pode, né, vir a trazer esse significado, né, se as pessoas quiserem, se elas tiverem consciência, e como isso, né, pode ser ainda mais impactante quando a gente coloca o fazer, né, artesanal e os elementos naturais presentes e a arte, né, como um caminho de conexão. Eu acho que seria muito bonito, assim, para todos nós aqui te ouvir um pouco mais sobre esse processo todo. Muitas coisas, né? Essa questão por exemplo, essa questão da separação entre arte e artesanato é complicadíssima, porque o que é arte e o que é artesanato, tipo, enfim, teria que ser outro podcast, mas isso tudo me fascinou porque eu vejo o artesanato feito à mão de fato como arte, e eu amo arte contemporânea justamente porque ela tem essa parceria com a linguagem, a comunicação, né? Ela consegue comunicar os sentimentos, assim, do hoje, né? Porque é coisa de construir o futuro. O futuro se constrói hoje, então a gente tem que trazer à tona das formas mais diversas possíveis e intensas a questão do hoje, né? Para que a gente possa, enfim, eu sempre gritei sobre isso, eu falo gritei porque sim, eu sou aquariana com ascendente aquário, ainda não sou simples, isso não é simples, eu sempre faço as coisas com muita intensidade, e inovação, para mim, é uma lei, assim, eu gosto de vanguarda, eu gosto de inovação, tá na minha essência, e eu levei isso para todos os meus trabalhos, para a minha vida pessoal, porque eu também nunca separei muito a vida pessoal da profissional, eu sempre vivi isso, e aí a arte me faz... Eu acredito que é a mais apropriada para trabalhar com as pessoas, assim, o lúdico. Isso já está, para mim, está confirmado, aprovado isso, comprovado. E é o que eu fui fazendo. Eu fiz algumas exposições, fiz até na Argentina, no Paraguai, fiz algumas coisas fora do Brasil, mas eu peguei firme no jornalismo porque era uma forma mais precisa de me inspirar e chegar às pessoas que, por exemplo, não têm esse olhar para a arte, ou não tem interesse, ou enfim, ao maior número de pessoas. Por isso, eu coloquei na mini bio que você leu, que eu fui a primeira, protagonista e precursora, e fui a primeira, sim, pioneira no Brasil em algumas coisas, em várias coisas. Não que eu esteja querendo me autopromover, nada disso, é que é fato, é verdade, eu realmente fiz, eu fui a primeira jornalista do Brasil a falar sobre sustentabilidade na época, era ecologia, escrevi para uma revista de Curitiba, eu tenho aqui ela, e foi, tipo, 99, isso, então, eu fui a primeira colunista do FFW, né, que é o maior portal de moda do Brasil, a falar sobre sustentabilidade de 2011, foi de 2010, 2011, eles não falavam sobre isso, só eu falava, não tinha isso. Que foi também a época do Eco Chic Day, né, mais ou menos, que foi o primeiro evento brasileiro de economia criativa, inclusive, né, assim, então, que é um tema hoje. A gente tem um ministério, né, desse tema, né, graças a vários movimentos percussores, pioneiros como o seu, e, enfim, teve também essa mostra da moda do Novo Mundo, que você comentou, né, rapidamente, o Paraty feito à mão, então, assim, que vai unindo e vai trazendo essa posição do artesanato, né, como uma posição de destaque mesmo, né, de uma valorização desse lugar do artesão, que realmente, né, é ali a tradução de uma cultura, né, é uma expressão pura, né, e trabalho, enfim, eu acho que você, né, muito mais, né, propriedade, por favor, né, me corrija até se eu estiver falando alguma coisa errada. Nossa, mas eu né? Pode continuar. Não, porque... Oh, desculpa. Em 2011, eu criei esse evento, eu sempre fiquei assim, ansiosa, para compartilhar o meu pensamento, as minhas experiências, as minhas descobertas de vida, porque eu pesquisava e eu sentia isso. Como jornalista, eu pesquisava para escrever, para ter base no meu trabalho. Como pessoa, como artista, eu pesquisava, porque isso é também a base do meu trabalho. Isso me sustentava, né, como pessoa,
sustentava o meu pensamento, direcionava o meu pensamento. E eu queria muito, muito, muito compartilhar. E eu falei, nossa, vou criar um evento, pronto, vou chamar as pessoas para estarem junto comigo. Morava na Vila Madalena e tal, tinha um bom lugar, eu sempre conheci muita gente e tal. E aí eu fui fazendo uma curadoria perguntando, tentando entender o que estavam fazendo e trazendo para o evento. Tanto que em um ano a gente fez 8 edições do evento, assim, a gente ganhou mídia nacional, foi um sucesso. A Ana Carla Cainha já estava bombando, ela é uma mulher maravilhosa, ela é a pessoa, assim, mais importante do Brasil nesse sentido, ela tem um compromisso e, enfim, ela é muito, muito... E ela mais importante do mundo, né? Nossa, ela é uma sumidade, ela é uma mulher incrível, enfim, ela é referência máxima. A gente tem a grande honra no Instituto Árvores Vivas dela ser do nosso conselho, assim, então sim, todo agradecimento, uma pessoa muito especial para a economia criativa do nosso país e do mundo. Ela é sensacional, e ela esteve apoiando, esteve lá com a gente, aí eu fui atrás, conheci você, por sorte, foi atrás, né, pra gente, então você já estava começando um trabalho fascinante também, vital, urgente, necessário, né, então assim, eu conheci pessoas incríveis nessa época, só que aí, como eu fiz 8 eventos, foi muita coisa em um ano, aí eu parei, o meu marido, e eu falei, vamos ficar um tempo para repensar, porque eu tinha que criar uma empresa, eu tinha que captar, porque até então eu pagava tudo, fazia muitas parcerias, apoio e tal, não tive nenhum apoio financeiro, eu nunca tive apoio financeiro, eu sempre fiz os eventos com meu dinheiro, com meus contatos e tal, mas não ganhava dinheiro também, né, e aí eu parei com isso, e aí eu falei, vamos passar um tempo em Paraty, vamos passar um tempinho lá, para a gente pensar num lugar incrível, que eu não conheço, e aí fomos, para ficar no máximo 6 meses, eu fiquei 3 anos, porque eu não consegui sair de Paraty. Eu me fascinei e fiz um trabalho incrível lá também, que foi Paraty feito à mão, eu comecei a ver, e com 40 criadores, artesãos tradicionais de 25 comunidades, imagina em Paraty, você não imagina que tenha 25 comunidades, né, uma coisa doida, assim. Até que, então, por isso eu fiz muitas coisas, porque eu sempre quis mostrar, eu sempre quis trazer para as pessoas essas experiências. E aí, você falou do Centro Cultural São Paulo, que eu fiz em 22, que foi outro projeto incrível, maravilhoso, não porque eu fiz, mas porque foi mesmo, porque era uma homenagem à Semana, né, de Arte Moderna, e aí eu fiz, de novo, o único evento de moda relacionado a isso do Brasil, ninguém fez, só eu fiz, e foi eu coloquei como Semana de Moda Moderna, e aí, no Centro Cultural São Paulo, fiz uma mostra bem bacana, com representantes de 18 estados do Brasil, criadores autorais, e para colocar o que estava sendo feito em moda contemporânea, né, e, assim, uma alusão ao que eles fizeram também, e teve desfile, teve várias performances, teve várias atividades lá no Centro Cultural São Paulo, e, nossa, Ju, são tantas coisas, me direciona aí, senão eu vou ficar falando... Não, né? Maravilhoso. Eu acho que assim, tá todo mundo super. Tenho certeza, quem está nos vendo aqui tem muita vontade de conhecer mais detalhes de todos esses projetos incríveis que você fez, porque são referência, né, Mônica? Assim, eu tenho uma grande. Sou muito feliz em te conhecer e conhecer um pouquinho da tua história e acompanhar, né, esse impacto que você traz para a vida das pessoas, né? E quando você falou de Paraty, o que me veio imediatamente lógico, né? Aqui olhando um pouquinho para a questão da conservação, é um dos territórios, né, uma das cidades brasileiras com maior área, né, de Mata Atlântica preservada, inclusive, né, que tem, acho que mais de 78% do território de Paraty é Mata Atlântica preservada, e aquela comunidade, né, que está ali vivendo essa relação Serra do Mar, mangue, né, enfim, tem todos ali fisionomias do bioma da Mata Atlântica, o sistema costeiro, né, tudo isso pulsando na arte, na expressão daquelas pessoas. Né? Por isso eu fiquei tão fascinada, porque eu tenho que admitir, eu nunca tive conexão com a natureza, sempre fui urbanoide, super. Apesar de me importar com isso, era tudo teoria, eu nunca tinha tido relação, eu nunca tinha parado para olhar uma árvore direito, devidamente. Olhar não, mas apreciar, entender não, porque, né, entender é parede, procure ser uma árvore, já disse o poeta. Então, assim, Paraty mudou completamente a minha vida, porque eu morei longe da cidade,
numa área rural, e um pouco antes de uma agrofloresta. Foi o meu primeiro contato real com a agrofloresta em 2013, 14, e aí isso me fascinou, porque o dono enfim, o produtor, o dono dessa agrofloresta é o José Ferreira, que é uma referência nacional. José Ferreira. Eu trabalhei com o Jorge também lá. Não, o filho dele. Assim, é fascinante. O Zé para chegar, e o Jorge também para chegar na casa deles, eles andam 1 hora por dia, e é mata, tipo, com cobras venenosas, e por aí vai, atravessando cachoeira e tudo. Isso me fascinou, eu falei, gente, que tipo de gente é essa? Que é isso? Sabe? Como pode existir essas pessoas? E aí, me fascinou, realmente mudou minha percepção de mundo, esse pouco tempo que eu passei com o Zé, uma pessoa adorável, um gênio, assim, uma pessoa muito especial, assim, tive muito privilégio, e aí depois disso, não teve volta. Eu já levava uma vida minimalista desde 2011, meu marido, a gente vendeu carro, e eu já tinha muito pouca coisa, vivia com muito pouca coisa, porque foi uma opção de vida. 2014 só piorou, só melhorou mesmo, minha vida ficou resumida em algumas caixas, deixei tudo, doei tudo em Paraty e tal, e aí morei também em outros lugares porque eu queria conhecer isso, né, e realmente a partir daí eu comecei a observar o mundo de outra maneira e as coisas só se intensificaram. Em 2017, acho que vale a pena a gente comentar isso, eu comecei a escrever para a Mídia Ninja, tive uma coluna na Mídia Ninja de 2017 a 2019, e fui, sim, de novo, a primeira jornalista a criar um projeto específico de comunicação para divulgar o trabalho dos criadores autorais. Então, era especificamente sobre isso e foi muito interessante, porque hoje a Medianinha tem 4 milhões e meio de seguidores, na época tinha 2, 3, que já era muito. Então, assim, abriu o leque, e nessa época, desde sempre só eu que falava, porque não se falava disso, as pessoas não davam valor, e essa coisa da moda, do feito à mão na moda, é a alta costura é toda fundamentada no feito à mão, as pessoas não percebiam isso, elas não tinham essa noção, né, e eu sempre gritava, gente, o maior valor de um criativo brasileiro é a tradição do feito à mão, a gente tem muita coisa, mas as pessoas não davam menor atenção para isso, e aí ficava aquela coisa de ficar reproduzindo sempre uma estética e um princípio que eles achavam que era europeu e etc. É um equívoco completo, né? E aí é isso. Muito intenso, né? Também essa busca, né? Por mostrar isso, por desvendar, né? A gente fala muito nesse processo, eu acho que o caminho para uma relação mais harmoniosa, né, com o planeta, com o ambiente, com as pessoas, né, considerando eu tenho essa fala de um lugar de que somos esse ambiente, somos esse planeta, né, então, assim, não tem como... a Greta está muito, né, aí, ela tem uma frase forte nesse sentido, né, não adianta a gente ser ambientalista e não estar a favor das lutas sociais, né, dos direitos humanos, uma coisa totalmente intrincada na outra, né? Nós somos parte do planeta, as pessoas, as culturas, as expressões das comunidades, de como elas lidam, né, com os territórios, como é que elas colocam a sua cultura, seus ritos, seus processos, né, em expressão ali para cada tempo, para cada situação, para cada momento, né, que acontece na vida humana, que é isso, é cíclica, né, é totalmente integrado. E a gente, você falou, eu sou urbanoide, né, Mônica? Não, a sua essência estava lá, né, presente, esse urbanoide, como se fosse a parte, né, mas não existia isso em nenhum momento na tua expressão, na tua referência, no teu sentir, né, o tempo e o fazer, né, de cada elemento, de cada experiência ali, desde como você mencionou, o violão. O violão é uma marca, né, a música é uma marca da expressão natural, né, do homem do seu ritmo, das suas emoções. Eu acho que quando a gente tiver a capacidade de descortinar a visão das pessoas, né, para que elas entendam essa relação tão íntima que a gente natureza, né, e o Ailton Krenak tem feito um trabalho maravilhoso, né, de comunicação nesse sentido, assim,
né, distribuindo o seu pensamento, a sua crítica, né, e inspirado, né, tantas pessoas. Eu acho que é um grande despertar, assim, que a gente tem vivido, né, em diversas áreas, para que as pessoas se percebam, né, nessa integração. E aí infelizmente a gente, né, passa aí seu tempo, acho que a gente vai, né, caminhando para um desenrolar aqui do programa. Eu queria muito ouvir esse momento que você está agora, né, de Belém, de como esse lugar te acolheu, como foi a sua chegada aí, né, por que você quis ir para Belém e como esse processo está te mobilizando, né? O que você tem de projetos novos, como é que você está enxergando aí no futuro? Casa Curupira, aqui a gente já apresentando de uma maneira, né? Também novidade aí da Mônica, chegando para a gente estar atento, acompanhar e participar também, né, Mônica? Conta para a gente um pouco. Eu conto. Eu achei interessante comentar sobre a Greta. Ela está assim desencantada, ela está passando por um momento difícil, né? Ela caiu em si sobre essas questões são muito importantes, que são várias, que são muitas, é tudo junto e misturado, a gente não tem como desassociar as coisas, e somos naturezas, todo mundo precisa entender isso, né? Os seres humanos e os não humanos, tudo isso é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa falar sobre isso, trazer isso à tona. E falando sobre moda, em 2011, só para fechar, eu entrevistei a Marina Silva, né, em 2011, e foi a pessoa mais fascinante que eu conheci na minha vida. Tipo, ela para mim, ela é uma divindade, assim, ela não é humana, ela é não humana, ela é uma coisa outra, ela é outra. E eu queria comentar sobre a moda, né? Então, falando de moda, ela conta, até essa entrevista é muito legal, porque ela conta coisas que não contava por aí, ela seguiu outra linha, né? E aí eu segui com a moda e até fazendo os eventos e tudo, até chegar um momento, eu lancei em 2012 também uma oficina com 40 técnicas na USP, para os designers da USP, que eu criei essa oficina, porque foi fruto da minha experiência, eu fui fazendo essa seleção, essa coletânea de técnicas, eu falei, gente, já que eles não ouvem o que eu falo, eu vou ensinar. Aí eu criei essa oficina e andei com ela por essa oficina lançada na USP em 2012, em vários lugares do Brasil. Um deles foi aqui em Belém, isso foi há 9 anos atrás, e quando eu conheci Belém, eu fiquei fascinada, eu não queria ir embora. Eu falei, é isso, é esse lugar. De todos os lugares que eu conheço no Brasil, não conheço todo, mas eu conheço quase todo, eu falei, é esse lugar, eu quero ficar aqui. Eu não pude, porque eu tinha que trabalhar, não tinha como ficar, e aí fiquei sempre com isso na cabeça. E aí, quando eu fiz 50 anos, eu tenho 55, pandemia, quase morri mesmo, assim, foram 2 anos terríveis, 2020 até 2022, em 23 eu morri, minha mãe morreu no começo do ano, eu morri junto, porque eu já estava nesse processo de, né, enfim, terrível, e aí passei por esse processo de renascimento real, morri e renasci, e nesse processo de renascimento, eu conheci a seringueira, porque eu estava com meu marido acompanhando em outra cidade aqui da Amazônia, ele foi trabalhar e eu fui junto, e perto de onde a gente estava tinha um parque com um seringal antigo, né? E aí eu conheci a seringueira e eu comecei a me colocar no lugar dela e me entender com ela, né? E entender o que era ser uma árvore. E eu pensei, cara, essa seringueira com 200 anos, possivelmente com 200 anos, porque era um seringal bem, um parque, né, assim, imagina o que ela já não viveu, o que ela já não sentiu, o que ela já não viu, as inúmeras fases que ela passou, e quanto ela é forte, potente, generosa, e o quanto ela não teria para falar para a gente. Tipo, eu adoraria ouvir, talvez até um dia consiga, se eu conseguir evoluir o suficiente, mas então eu sei o quanto ela, imagino o quanto ela tem para dizer, e assim, eu só tenho 50 e já estou assim, né, ela tem 200, então é natural passar por essas fases e tal, e aí me inspirou demais, eu comecei a me colocar no lugar da seringueira, e tive um contato bem profundo, e aí então eu decidi, assim, me dedicar a isso, me dedicar só ao que interessa, porque a moda, eu antes tinha chamado a moda de não moda brasileira, porque um dia eu acordei com
questão da sustentabilidade que eu sempre preguei, falei disso a minha vida inteira, e vi o quanto as pessoas estavam banalizando, os criadores e tudo virou um oba-oba infinito. Eu falei, eu não dou conta. Eu estava ficando super deprimida, e eu falei, não dou mais conta, eu não posso mais. Eu pedi. Tem que assumir que eu pedi, não dei conta, realmente as pessoas não assimilaram, eu não usei, não fiz direito, pedi. E aí resolvi mudar, por isso que eu entrei, já estava em 2000, já estava nesse processo. E aí, então, a seringueira é a minha árvore, e até hoje, olha que alegria estar aqui em Belém. Eu voltei aqui para Belém, porque depois que eu renasci, eu decidi, então, parar em algum lugar, que eu morei em vários lugares, sempre querendo conhecer coisas, e eu resolvi passar o resto da minha vida aqui em Belém. E quando eu pensava em Belém, eu não pensava na cidade, eu pensava nisso aqui. E aí eu estou aqui, morando na ilha, eu vim para ficar nos próximos, sei lá, 20, 30 anos, com sorte, né? E vou, então, o que eu posso fazer? Árvores vai levar o time aí para te visitar. Não, a Conexão Árvores vai fazer um trabalho, eu estou super contando com vocês, demais, porque sempre quando eu pensei em fazer alguma coisa aqui, porque obviamente que eu ia fazer, compartilhar as novas experiências, né, com a terra, e é uma sorte eu poder estar aqui com saúde e ainda com força para tentar, né, falar com as pessoas. E aí eu super estou contando porque é isso, como você comentou, eu estou criando esse espaço, que é a Casa Curupira, e, em princípio, é um espaço de arte, na verdade, é o meu ateliê, a minha galeria, um espaço para receber as pessoas, para a gente promover ações, e tem que fazer um mapeamento, conhecer as árvores, conhecer as aves, conhecer tudo isso, e principalmente, essencialmente, vai funcionar como um observatório de aves aqui do Pará, e vou receber os pesquisadores, receber, enfim, os curiosos, e fazer um trabalho de educação ambiental bem amplo aqui na própria Ilha Cotijuba, né, principalmente com os jovens, né, para eles entenderem tudo isso que eles têm aqui, e também para eu conhecer, enfim, juntar esses conhecimentos ancestrais, né, trocar, fazer essa troca, intensificar tudo e gritar junto, entendeu? Em julho, eu acho que a casa já vai estar funcionando e você vai ter que estar aqui, com certeza. A gente tem muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa que aprender com você, e as pessoas daqui certamente vão apreciar muito a sua vinda. Você tem muito que contribuir, assim, você, a sua equipe, o seu trabalho, a sua visão, né? Com certeza, Mônica. Eu acho que vai ser um espaço muito, assim, frutífero, repleto de oportunidades, né, para nutrir, semear, florescer, né? Eu acho que todos os estágios e relações, né, das pessoas com o ambiente, né, que pulsa vida, pulsa de uma maneira tão forte, né? Aí eu acredito, assim, a energia que eu me recordo das águas, né, do calor, mas uma temperatura que anima, né? Mesmo num calor, é um calor que traz o ferver da vida, né? Um fervilhar da vida no sentido mais bonito, né? De ver tudo germinar, tudo crescer, assim, com tanta força, com tanta... eu fiquei admirada com Belém quando eu tive a oportunidade de ir por muito pouco tempo, em 2013, por conta de um TEDx, né, que aconteceu aí no Ver o Peso, mas era, assim, para mim foi um encantamento mesmo, e tem, né, Samaúma, são tantas árvores. Eu ia te perguntar qual tá a árvore favorita, né, e já estou imaginando que é a seringueira, que não tem jeito, né, ela... Sim, a seringueira mora no meu coração, ela faz parte de mim, assim. Realmente, assim, eu tô me colocando, assim, como um ser pronto para cultivar. É essa a ideia, cultivar, e usando a linguagem da arte, porque, como eu te falei, de todas as minhas experiências, de tudo que eu sei, realmente, eu entendo que a aplicação dessa linguagem, ela é muito eficiente, assim, as pessoas, ela aproxima as pessoas, ao contrário do que eu fiz a vida inteira, que foi, talvez, causar estranhamento com meus gritos, eu sempre fui muito crítica, sempre falei o que eu pensei, né, no mundo da moda e tal, sempre falei muito, desagradei muita gente e tal. Agora eu acho que o que eu posso fazer de melhor é justamente aproximar as pessoas. Então é isso que eu quero, as pessoas próximas de mim, não só as pessoas, mas todos os seres, entender como funciona, porque para a gente amar e preservar e proteger, e sei lá que nome a gente possa dar a isso, a gente precisa conhecer. Então é esse o caminho do conhecimento, a gente precisa
precisa conhecer. E, de fato, eu me coloco como essa pessoa também que não conhece nada, então o processo é esse, né, de descobertas e conhecimento e divulgação do que a gente conheceu para partir para a preservação real, né, a gente tem que fazer isso ontem. É urgente e tem uma questão, até eu ia querer emendar aqui num momento, né, do nosso podcast, que é de olhar para esse conhecer e estar no local e conversar e aprender com a comunidade que vive, né, muitas vezes desafios enormes, né, então a gente tem um momento aqui do podcast que a gente quer trazer esse olhar para alguma denúncia, né, de uma situação que pode estar acontecendo, que a gente sabe que está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de situações bastante difíceis, né, de enfrentamento, de preservação, conservação de uma área, de proteção de uma área, que a gente consegue se doar, se entregar para uma manifestação, para uma luta, né, de preservação daquele espaço, daquele bioma, daquele território, por conta do aprendizado que a gente se abre até ali, entender qual é o valor que aquele lugar tem para as pessoas, qual é a história, que a vida, né, daqueles seres vivos, organismos, paisagem, né, traduzem em essência, né, para aquele território e para a vida de cada pessoa que está ali. Então, eu sinto que as coisas, esse aprendizado, como você coloca, ele está muito ligado a esse lugar, né? Se você não conhece, se você não está aberto a conhecer mais, se você não se coloca num lugar, né, de eterno aprendiz, né, de que os outros podem trazer informações novas, né, para você, como é que você vai somar forças, né, para proteger, né, o que é nosso patrimônio, porque é isso, eu sempre falo, né, o ambiente natural é o patrimônio material e imaterial da humanidade, né, de todas as formas. Então, pensar, agir na preservação e na luta pela proteção desses espaços é essencial também, né, para a vida humana. Não sei se você está vivenciando vendo alguma coisa nesse sentido acontecer aí próximo, né, de uma luta por proteção de áreas, né, que possam estar sofrendo com especulação imobiliária. Eu lembro de ter visto recentemente um movimento para a preservação do território da Escola da Floresta, né, que não é exatamente em Belém, mas é próximo daí. Foi um alerta, né, que apareceu nas minhas redes sociais, eu fiquei sabendo, mas eu acho que a gente tem aqui a oportunidade, né, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né, no caso desses lugares, e fortalecer esses movimentos de denúncia e de luta. Não sei se você tem algum movimento, né, de preservação para compartilhar com a gente, Mônica, se você souber, né, para a gente também divulgar aqui para o pessoal conhecer e apoiar, entrar nos abaixo-assinados, né, enfim, se envolver também. Aqui na ilha, a gente sofre todo tipo de problema como em outro lugar. É um paraíso, mas aquilo, todos os problemas possíveis e imagináveis. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, são muitos problemas. O mais comum, digamos, é o desmatamento, né, que está acontecendo, tipo, enfim, tem muita coisa, realmente, essa questão das escolas, política, um novo projeto político, e sobre isso eu já pensei muito, não há o que a gente possa fazer, a não ser gritar e tudo, né, porque, e aprender a votar, definitivamente, a gente precisa aprender a votar, porque política é política, a gente fica de mãos atadas, né. Não sei, não tem nenhum manifesto real aqui na ilha, porque as pessoas aqui são meio apáticas, pelo que eu vi, não vejo nada. Eu estou aqui para tentar promover alguma coisa, mas também, por exemplo, agora eu estou criando uma exposição, que é a Bioencantaria, que são ninhos, porque essa minha casa, esse novo espaço, a Casa Curupira, eu estou colocando como um ninho de ideias, um ninho de projetos, um ninho de pensamentos, um ninho do novo, um ninho de trazer, um ninho que vai receber a ancestralidade daqui, a gente precisa conhecer e colocar isso, trazer à tona. Então, eu acho que é essa contribuição que eu posso dar, porque falar das coisas ruins, o que eu acabei de falar, as coisas que acontecem de ruins aqui acontecem em todo lugar, não tem nada de novo, absolutamente nada de novo, na má gestão e tudo isso, a falta de compromisso,
nada de novo. Eu vou querer ajuda nessa casa Curupira, assim, se as pessoas que estão assistindo puderem colaborar de alguma maneira, todos vão ser bem-vindos. Acho que a soma de conhecimento, de força, acho que pode ser uma referência aqui para as pessoas, essa ideia, né, da gente falar de coisas boas que as pessoas fazem e que fizeram, para que elas possam fazer coisas boas, se posicionar a partir desse momento de autoconhecimento e autopreservação, e também autoestima, né? A pessoa vai se fortalecer. Quando a gente falar que o que elas têm, o que elas são, vale muito, aí elas se sentem mais fortes para começar a trazer à tona algumas questões, até para ter uma intervenção política mesmo, fazer uma intervenção política, né? Porque a força vem do povo. Exatamente. Né? Que você está falando é muito verdade, né? Porque para ter essa coragem de posicionamento, né, de ir contra algo que está estabelecido como sendo a norma, né, ou que parece mais forte que a gente, né, que a população não é, né? A população escolheu, a população tem o poder de participar, de opinar, de colocar sua voz, né, em relação ao que está acontecendo em volta dela, mas muitas vezes tudo que está em volta parece que não dá chance, né, ou vai minando essa força, essa autoestima, esse lugar de que, não, tudo que você pensa e acredita para um bem-estar, a prosperidade, o melhor viver, né, neste ambiente, é muito válido, é muito importante, e isso precisa ser colocado. Então, enfim, eu acho que tem um pouco desse lugar, né, das populações, das comunidades se unirem, se encontrarem, e eu entendo que esse espaço que você está criando, né, o Ninho, como você está dizendo, é isso, é um espaço que vai nutrir, né, vai acolher esse processo. Vai cultivar esse poder, né, vai cultivar esse poder em todos os sentidos, porque também as pessoas precisam definitivamente entender que os políticos são nossos funcionários, a gente paga o salário deles, entende? Essa questão, eles não têm que decidir nada, a decisão tem que ser nossa. Então, é um processo, e por isso que eu escolhi a arte, porque eu acho que eu vou conseguir falar com as pessoas da melhor forma possível, sem uma barreira, né? Eu vou conseguir, enfim, elas vão conseguir entender algumas coisas que são necessárias e urgentes, né, para o nosso presente e futuro. Essa vai ser a minha contribuição. E urgentes mesmo, né, no sentido de que a gente está literalmente sentindo na pele, né, os impactos das escolhas erradas, né, que fizemos, ciência mostrando aí caminhos infinitos, né, de possibilidades de mudança do ponto da onde a gente chegou, do ponto de não retorno, de uma qualidade de vida humana, né, que dependeu desse equilíbrio, dessa harmonia dos ambientes naturais estabelecidos, da biodiversidade, dos biomas, né, de cada território, com as suas águas, com a não poluição, né, com ambiente puro, né, com um ar puro para se respirar, com água boa para se beber, né, solo saudável, né, para a gente se nutrir, e todo esse conjunto é que trouxe a nossa população humana, né, a prosperidade, prosperidade não para todos, né, e bastante desigual e mal distribuída, mas é o que muitas pessoas entendem como um conforto e como um ganho aí de anos de vida, que é isso, chegamos nesse ponto porque tivemos uma qualidade ambiental à nossa volta. A partir do momento que a gente tá no limiar de encontrar um ponto de não retorno, ou seja, a gente não vai conseguir mais recuperar e vai só degradar, a degradação ela é muito maior, né, do que qualquer esforço de recuperação e regeneração, a gente está ameaçando a nossa própria existência, né? E esse lugar do ser natureza que a gente falou no começo, né, Mônica? E acolher, muito importante esse ponto que você traz, né? Eu acho que a população é apática, como você falou, mas é apática por uma falta de autoestima mesmo, né? Por uma falta de ter esses espaços de acolhimento, de se sentir segura, né? Para sua expressão livre, para sua opinião, sem julgamentos, e um acolhimento para elaborar, para processar, para construir, né, em comunidade, né? Principalmente as populações tradicionais, ribeirinhas, como, enfim, periféricas, o que seja, elas precisam entender a força que tem, né? Eles precisam entender e precisam entender que o que elas são e o que elas têm é que vale a pena. Esse é o luxo,
Esse é o luxo, porque a cidade é uma construção, é uma invenção que não deu certo, não funcionou, né? Isso aqui é o real, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o abençoado, isso aqui é o que dá retorno financeiro, é isso aqui, não é a cidade, né? Então, as pessoas precisam mudar o pensamento, sabe? Precisam repensar, reviver as coisas. É um processo longo, assim, mas é muito necessário que as pessoas entendam o valor delas. E eu vou continuar fazendo isso, que na verdade eu fiz isso a vida inteira, mas agora a dedicação para o que interessa mesmo, que é a natureza, porque a gente é parte dela, né? Então, outro dia conversando com um amigo, eu falei, por que você acha que você é mais importante que uma cobra? Como você tem que se matar? Em que sentido você é mais importante? Sim. Mais relevante? Em que sentido? Se cada um tem o seu papel, e ela cumpre o dela, cumpre o seu, e cada ser cumpre. É uma falta de conhecimento mesmo, né? Que eu acho que é isso, que é por diversas estratégias diferentes, a gente vai conseguindo com a comunicação, né? Por isso que eu acho tão maravilhosa, né? A tua trajetória e como você ensina pra gente, né? Caminhos que tocam esse lugar de aprendizado, que são outros lugares, né? Que não é a vivência, é o nosso dia a dia, é uma denúncia para um alerta de como a gente pode ser diferente, é uma valorização da inovação, né? Que vem das pessoas que estão em conexão, em integração plena. Então, foi assim, quero agradecer, né, muitíssimo aqui, né, toda a contribuição que você trouxe para enriquecendo aqui o nosso segundo episódio, né, Mônica, do Conexão Árvores, né, essa parceria do Instituto Árvores Vivas com o Beabá da Sustentabilidade. Mônica, queria que você, né, divulgasse, por favor, aqui as redes sociais onde o pessoal pode te seguir, né, então se é um Instagram, qual arroba, né, do Instagram, a gente vai deixar aqui na tela para o pessoal seguir, no texto, né, de informação do podcast, para que eles também acompanhem, né, esse caminho aí agora da Casa Curupira, de tudo que você está construindo aí para ser apresentado na COP, e para além disso, né, muito além disso, eu acho que tem esse momento ápice agora esse ano, mas é muito, né, mais profundo, é muito mais conectado, e é o que você falou, é o lugar que você escolheu para se enraizar, né, para viver aí a sua vida nos próximos anos e que, enfim, como é que a gente continua acompanhando essa história? Conta para mim e, por favor, assim, queria pedir para você já também fazer uma consideração de mensagem que você quer deixar, né, para as pessoas, enfim, de como essa relação arte, comunicação e artesanato, né, a expressão da arte, artesanato, não quero criar causa aqui, né, o artesanato, mas a expressão humana e um caminho de comunicação para valorizar essa essência, né, que a gente tem de conexão com o ser natureza que a gente é. Então, por favor, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Ju, eu acho que eu não ensino, eu acho que eu só compartilho mesmo, e eu posso estar errado em muitas coisas, eu acho que essa troca de compartilhamento de vida, de experiências, é o que a gente tinha que fazer com mais intensidade, sabe, para a gente chegar a um denominador comum e unir forças. Eu queria falar mais da Casa Curupira mesmo, que é um projeto muito interessante, que é a soma de tudo que eu fiz e sei na minha vida. Tá tudo ali, é uma potência minha, assim, tudo que eu sei, todas as pessoas que eu conheço, cientista, meu marido é cientista, tem outro cientista, todo mundo que eu conheço vai estar ligado ali com esse projeto, porque eu vou trazer, é super importante, então usar várias linguagens, vários corpos, várias cabeças, sabe, para as pessoas entenderem que a gente só pode fazer as coisas juntos, e sim, tem um jeito de fazer, o jeito de fazer hoje, o jeito de estar, né, no mundo hoje, é olhando para cima, por isso que eu escolhi as aves, que sempre me fascinaram também, porque a gente precisa olhar para cima, olhar para cima, entender o sol, entender como as coisas funcionam, entender o porquê das coisas, entender a gente mesmo de manhã. A Ayurveda ensina muito isso, né, para você se acordar e se perceber, né, então, assim, a soma de tudo e todos é que vai nos levar a um lugar melhor, a gente tem que estar junto, e eu conto muito com quem estiver nos vendo, eu quero muito poder contar com isso, assim, eu quero muito poder contar com as pessoas, porque a gente pode fazer um trabalho
inspirar outras pessoas em outros lugares. É isso que eu quero. É isso que eu vou tentar fazer. Então, a rede social ainda não está muito ativada, mas ela vai ser ativada. Instagram, Casa Curupira, acho que por ali a gente consegue super se falar. Bem, muito bem por ali. Casa Curupira, ele já existe. Não está totalmente ativado, mas ele já existe. Maravilhoso. E, óbvio, né, também perfis da Mônica. Acho que, né, Mônica, cada vez mais a gente vai estar somando esforços aí. Isso é demais, Mônica, mesmo. Conte com o Instituto Árvores Vivas, com Conexão Árvores. Tenho certeza que o Renato e o Gustavo, né, do Beabá, também vão somar forças aí com o movimento da Casa Curupira. A gente vai, né, mande, né, notícias do desenvolvimento das iniciativas que você está, né, construindo, as etapas. Vamos pensar ações de como a gente pode, né, levar e somar, né, forças para todo esse propósito maravilhoso e tão importante que você está emergindo, né, saindo de toda a sua experiência, como você disse, com toda essa potência. Eu acho que vai ser incrível, né, para o Brasil e para o mundo, né, a Casa Curupira trazendo aí tanta inovação e tantas possibilidades, né, para a população local, para Belém. Enfim, eu acho que vai reverberar muito, muito feliz de conhecer mais desse projeto, desse seu sonho que está se tornando, né, realidade, e vamos juntas, assim. Quero agradecer muito, agradeço também, aproveitar para agradecer, né, toda a equipe que faz o Conexão Árvores acontecer, o Renato, o Gustavo, a Catarina, da comunicação, mas também toda a equipe, né, de back-office do Instituto Árvores Vivas, e todas as pessoas que acreditam, né, na nossa história, ao longo da nossa história, nos apoiaram, somaram, né, acreditaram no nosso movimento, nas nossas intenções, na nossa ação prática, né, como uma ação transformadora, uma ação que quer ver, né, essa relação humana, assim como a Mônica também aqui, somando forças com várias iniciativas, né, do Brasil, para que a gente consiga cada vez mais ter mais pessoas nessa sintonia, fazendo realmente a diferença nessa relação que a gente quer para o planeta prosperar, para toda a sua vida planetária e prosperar, e a humanidade ter saúde em conjunto, vivendo em harmonia, encantada e aprendendo, né, com todos esses seres que nos rodeiam todos os dias. Obrigada demais, Mônica, por tudo, pela tua presença, pelo teu tempo, e vamos em frente. Eu que agradeço, foi uma honra. É uma honra sempre ficar perto de você. Já falei, você é muito inspiradora, você é tudo, assim. Admiro muito, muito, muito o trabalho e quero muito ter você para sempre aqui com a gente. Realmente, eu acho que vai ser frutífero, vai ser bastante frutífero. E a palavra, acho que você usou muito bem, né? É a harmonia, é isso que a gente precisa buscar. É dali que vem a força, né? Harmonia com tudo, entre tudo e todos. A gente precisa encontrar um caminho harmônico para a gente não só viver, não só sobreviver, mas a gente viver bem, né? E respeito é a chave. Então, e a arte, ela é também, né, esse fio, né, condutor. Eu acho que é muito, muito, muito propício tudo isso que você compartilhou de ensinamentos hoje aqui com a gente, Mônica, que inspire muitas pessoas que estão nos ouvindo e que, né, a gente esteja juntos aí nos projetos em breve do Curupira, trazendo novidades aqui nos próximos episódios para o pessoal do desenrolar dessas parcerias e colaborações. Vamos, muitas coisas, muitas coisas.